Salve, sou Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto, e no vídeo de hoje eu quero começar por uma coisa essencial: a forma como o próprio livro se apresenta. Porque antes mesmo dos capítulos, essas páginas iniciais já colocam diante do vivente um eixo desse conhecimento, de onde todos vieram, para onde todos vão, e o que significa o retorno ao lugar de origem. Isso é importante porque o livro não abre como um livro comum. Ele não vai chegando devagar ao assunto, como quem primeiro cerca o tema para depois tocar no ponto principal. Ele já começa em altura. Já começa falando de origem, de fim, de salvação, de mundo de origem e de volta à base verdadeira da vida. E por isso mesmo, essas páginas iniciais merecem ser olhadas com calma. Elas não são apenas uma abertura editorial. Elas já funcionam como moldura de tudo o que vem depois. Logo no início, a obra se apresenta com uma frase muito clara: conhecimento de retorno ao lugar de origem. E mais adiante, resume o seu próprio eixo, de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. Isso muda o peso com que a leitura deve ser recebida. Porque não se trata aqui de uma curiosidade a mais, nem de uma opinião entre tantas, nem de um exercício filosófico comum. O que se coloca diante do vivente, desde as primeiras páginas, é a proposta de um esclarecimento total. Há uma força muito própria nesse começo, porque ele já desarma a leitura superficial. Ele avisa sem rodeios que aqui não se trata de um livro de distração, nem de mais uma teoria tentando organizar a aflição humana com palavras bonitas. A obra se apresenta como um esclarecimento de origem, condição e retorno. E essa forma de se apresentar já é por si um acontecimento. Repare como a linguagem é alta e simples ao mesmo tempo. Ela não fala de um retorno apenas simbólico, nem de um retorno psicológico, nem de um retorno apenas moral. Ela fala de um retorno ao lugar de origem. Ela nomeia esse lugar, chama esse lugar de planície racional e afirma de forma direta que este é o mundo de origem de todos. Então, desde o começo, o vivente é colocado diante de um eixo. Se existe origem, a vida não é um acidente sem raiz. Se existe retorno, a existência não está fechada apenas no que os olhos veem. E se existe um conhecimento que se apresenta como ponte entre a condição atual e o mundo de origem, então a leitura deixa de ser passatempo e passa a ser caminho. Há uma frase nessas páginas iniciais que, para mim, assenta muito bem o espírito de toda a obra. Ela diz: a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Isso é decisivo, porque desloca o centro da pergunta. O problema deixa de ser apenas como viver melhor aqui e passa a ser como reencontrar a base de onde a vida verdadeira precede. A obra também apresenta logo de início a ideia de dois mundos. Ela chega a dizer: esta é a descoberta dos dois mundos, o elétrico e magnético, que é o mundo que todos nós habitamos, e o outro mundo, que é a planície racional, de onde saímos. Essa formulação é importantíssima porque ela já dá a moldura de tudo que vem depois. O mundo atual não aparece como começo absoluto, aparece como consequência. O nosso estado atual não aparece como natural definitivo, aparece como condição deformada. E aqui se abre um ponto muito delicado e muito bonito ao mesmo tempo. Porque se este mundo é consequência, então ele não se explica sozinho. E se o vivente está numa condição
que não é a sua origem, então o estranhamento da vida deixa de ser simples fraqueza humana. Ele passa a ser sinal de afastamento da base. As páginas iniciais também insistem numa coisa que merece toda a nossa atenção. Este conhecimento não se apresenta como dependente de templo, de sinagoga, de casa de pregação, de ritual exterior ou deslocamento físico. Pelo contrário, a obra diz: todos sem esforço, muito naturalmente, vendo dentro dos seus lares a luz racional e sendo atendidos dentro dos seus lares. E logo reforça: não havendo necessidade de ir a lugar nenhum. E isso tem uma força muito própria, porque tira o peso de intermediação e coloca a responsabilidade diante do próprio vivente. Ou seja, o conhecimento é alto, mas o acesso é simples. A proposta é grandiosa, mas o gesto humilde. Não exige espetáculo, não exige cenário, não se exige aparato. O que se pede é leitura, constância, convivência com o conhecimento. E aí aparece outra palavra central dessas páginas de abertura: imunização racional. Antes mesmo de entrar em muitos detalhes, a obra já apresenta como esse sendo um ponto glorificador do animal racional. A imunização não como cerimônia, nem como milagre teatral, mas como ligação com o mundo de origem, com orientação recebida dentro do lar para o equilíbrio nesta vida. Isso é importante dizer com muita sobriedade, porque não é uma linguagem, digamos, de propaganda. É a forma própria com que a obra se apresenta. O conhecimento aqui não aparece como ornamento de cultura, aparece sim como salvação. Salvação entendida não como prêmio sentimental, mas como volta ao verdadeiro mundo de origem. As páginas iniciais têm também uma dureza que não deve ser escondida. Em certo momento, a obra fala do ser humano como o parasita mais monstruoso que existe sobre a Terra, em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. Em seguida, chama o homem de vago bicho sem destino, que nasceu em cima dessa terra sem saber por quê nem para quê. E logo depois vem o esclarecimento. Nesta obra, vamos saber o porquê. E esse movimento é muito característico do livro. Primeiro, ele desencanta. Ele tira o vivente da falsa grandeza. Ele corta as ilusões. Ele mostra o estado de confusão, de agressão às leis naturais, de desconhecimento de si mesmo. E só depois traz o esclarecimento. Por isso, esse vídeo de entrada dessa série precisa deixar uma coisa muito clara. Antes dos capítulos, a própria obra já está estabelecendo o drama humano e o seu eixo de solução. O drama, viver sem saber de onde veio, por que vive assim e para onde vai. E a solução, um conhecimento de retorno ao lugar de origem, ditado pelo racional superior do mundo racional e oferecido ao vivente de forma simples, por meio de uma leitura. Outro ponto importante dessas páginas é a nota do responsável. Ali se afirma que essa obra é o fruto da imunização racional e que nela estão expostos, da forma mais simples e clara, os conhecimentos da formação do mundo e dos seres que o habitam. Os esclarecimentos da origem de tudo, do antes de ser tudo o que era, e como chegou a ser o que é pela degeneração e deformação da natureza. Essa nota é muito importante, porque ajuda a fixar o lugar da obra. Não se trata de conhecimento extraído do saber deste mundo. Não se trata, digamos, de especulação filosófica ordinária, comum. Não se trata de montagem intelectual humana. A obra se apresenta como verdade das verdades, ditada pelo racional superior, uma entidade da planície racional.
Isso é muito importante. Para quem está começando, isso precisa ser ouvido com a gravidade certa, não como uma frase decorativa, mas como a própria autodefinição do livro. O livro diz o que é, diz de onde vem, diz para que vem e a quem se dirige, ao animal racional que vive sem saber o porquê de sua vida e agora recebe o conhecimento do seu mundo de origem e como retornar para ele. Há ainda nessas páginas iniciais uma síntese extraordinária no quadro da planície racional e dos degraus da deformação. Ali, em poucas linhas, está desenhado quase todo o drama cósmico da obra. A parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso, o começo do progresso dos habitantes por conta própria, o foco de luz formado pelas virtudes perdidas, a origem das estrelas, a separação das terras, o aparecimento da vegetação, a criação da bicharada, o surgimento da morte, os novos entendimentos, enfim, tudo isso mostra que, antes mesmo do primeiro capítulo, a obra já entrega a um leitor um mapa. Não ainda a caminhada detalhada, mas o mapa, como se dissesse, este é o processo, este é o fio, este é o encadeamento que liga origem, deformação e retorno. Então, se eu tivesse que resumir o espírito dessas páginas iniciais do livro, eu diria mais ou menos assim. Elas não são apenas uma abertura editorial comum. Elas são uma declaração de identidade da obra. Elas dizem o que é este conhecimento, de onde ele procede, o que ele esclarece, qual o seu objetivo, qual é o método e qual é a esperança, digamos assim, que ele coloca diante do vivente. E nessa perspectiva, essa perspectiva não é pequena. Não é viver um pouco melhor dentro dessa confusão que a gente está acostumado, é reencontrar o rumo certo, voltar ao mundo de origem, sair da condição de desconhecimento e entrar em contato com a base verdadeira da vida, que é racional. No próximo vídeo, a gente vai continuar nesse portal de entrada do primeiro volume da obra, olhando para a formulação da fase de aparelho racional e para a descoberta dos dois mundos. Eu agradeço muito a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Salve!